Bem-vindos à segunda parte do meu vídeo sobre a verdade em relação à invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, se inscreve. Apenas 20% das pessoas que acompanham os meus vídeos aqui são inscritos no canal. Então se inscreve, se você curte o trabalho que eu faço aqui, se inscreve, isso ajuda pra caramba. O próximo ponto que eu queria falar é sobre o banimento do Trump pelo Twitter, e não apenas o Twitter, porque isso reverberou em toda a indústria de redes sociais e ele foi banido de várias outras plataformas, do YouTube, Instagram, acho que sobrou o quê? OnlyFans e Tibia, talvez. Já era esperado que o Twitter tomasse alguma medida drástica contra o Trump, porque não é de agora que ele apronta na rede social. Desde novembro, quando saiu os resultados da eleição, o Trump vem usando a plataforma para basicamente doutrinar o que ele tinha, antes de ser banido, eu acho que era 80 milhões de seguidores. Ele estava usando essa plataforma para disseminar fake news sobre o processo eleitoral. O Twitter o avisou várias vezes, ele foi suspenso temporariamente por postar essas informações falsas. O Twitter fez algo que era inédito, que era anexar a cada mensagem que ele postava com informações falsas um link que refutava aquelas mentiras. Infelizmente, isso não foi o suficiente, por mais que o Twitter tivesse tentado se esforçar em mostrar que as alegações do Trump não são verídicas. As pessoas que querem acreditar em alguma coisa por causa de ideologia, por causa de ter um político favorito, elas, lógico que não funciona tão bem com elas. Então chegou ao ponto, extremo, em que a massa radicalizada pelo Trump invadiu o Capitólio americano para impedir a certificação do cara que ganhou a eleição. O Twitter então decidiu finalmente bani-lo. Isso naturalmente não fez reconsiderar em momento nenhum, porque o Trump aparentemente está acostumado a uma vida inteira de completa impunidade com tudo que ele faz, incluindo o seu período na presidência. Mesmo que os fatos sejam inegáveis, os apoiadores do Trump vão tentar negar o fato de que ele usou uma retórica mentirosa, desonesta e perigosa para radicalizar o seu público. Se eu faço uma série de tweets que culmina em pessoas invadindo um prédio do governo e matando 5 pessoas, ser banido do Twitter, sinceramente, seria a última das minhas preocupações. Mas a galera tá agindo como se tirarem a plataforma privada, expulsar alguém por descumprir as regras, é algo absolutamente inaceitável. Agora, é claro, os advogados do diabo vão dizer que o Trump nunca falou especificamente, vão lá, invadam, quebrem janelas, matem pessoas. Existia planos de sequestrar alguns dos legisladores que estavam lá. Inclusive, muitos dos caras que invadiram foram vistos com zip ties, que é tipo um... Eu não sei se... Ô Daniel! Como é que fala zip tie em inglês, ou em português? Boa pergunta. Zip tie. Porque eu tenho que explicar que os carinha estavam com os zip ties duplo pra algemar pessoas. Não sei, mas... Como é que... Tu bota uma imagem na tela. Tu corta essa parte aqui toda, e aí tu só joga uma imagem na tela. Zip tie é isso aí que tá na tela. Basicamente, é um instrumento usado por forças policiais mesmo, que é um pouco mais prático do que um algema e é mais barato. Então, quando policiais vão em uma situação que eles esperam ter que prender muita gente, eles usam esses zip ties. Então, como eu falei, os apoiadores do Trump vão dizer, não, mas ele não falou, vão lá e matem. Se fizeram, não tem nada a ver com ele, que é muito desonesto. Só que aqui tá, mesmo ele não tendo falado, vão lá, arrombem, matem as pessoas, coloquem bombas. Isso é uma parte da história que está sendo muito pouco noticiada, eu percebi. O FBI encontrou várias bombas no prédio e em outros prédios ao redor, porque aparentemente a teoria deles é que eles colocaram bombas que iriam explodir antes da invasão para que a polícia fosse para esses locais onde a bomba explodiu. Embora eu sei que eles vão usar esse argumento desonesto, o tom de urgência do Trump em seus tweets, em seus discursos, dizendo a gente tem que pegar, os caras vão roubar a nossa eleição, a gente não pode deixar, temos que ir lá, temos que mostrar força, ele falou especificamente isso. O Trump, ele fala às vezes como se fosse um mafioso, no sentido de que ele fala apenas o que ele quer que aconteça. Ele não dá uma ordem direta, só que ele confia que o seu poder e influência vai fazer com que as pessoas interpretem como uma ordem, mesmo que não seja. E tem outras instâncias do Trump fazendo exatamente isso. Esse é o MO usual dele. Ele fala algo vago, não é uma instrução direta, mas é o presidente dos Estados Unidos. Você interpreta naturalmente que ele quer que aquilo aconteça, e se você admira o cara, ou você tem medo dele, você vai e faz. O escândalo da Ucrânia é um excelente exemplo disso. Em julho de 2019, o Trump ligou para o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para conversar com ele sobre um pacote de ajuda para os militares ucranianos de 400 milhões de dólares que foi aprovado pelo Congresso, mas o Trump rejeitou. O negócio estava já aprovado pelo Congresso, o Trump bloqueou, aí ele vai e liga para o Zelensky e fala o seguinte, olha, a frase exata que ele fala na ligação foi I need you to do us a favor, though. E como a legenda que o Daniel colocou aí embaixo deixa claro, preciso que você faça um favor para mim, no entanto. Eu bloqueei um negócio para você, aí eu vou e te ligo e falo, olha, e aí, beleza? Aquele pacote lá não é da hora, mas
eu preciso de um favor, hein? Fica bastante óbvio, no caso aqui, você está pressionando uma entidade estrangeira, um governo estrangeiro, a colaborar com a sua campanha, mediante basicamente uma chantagem de um dinheiro que eles iam receber, que já foi aprovado pelo Congresso. O motivo da ligação do Trump para o presidente Zelensky é que ele queria informação sobre o filho do candidato Joe Biden, porque ele iria usar essas informações na sua campanha para tentar sujar o nome do Joe Biden. Não conseguiu. Alguém de dentro da Casa Branca vazou essa informação, mas aí os apoiadores do Trump falaram, mas ele não disse que só liberava o dinheiro se o Zelensky conseguisse informação sobre o Biden. Ele só falou que ele queria só investigar, como se fosse papel do presidente pessoalmente investigar corrupção do filho do candidato. É muito óbvio que o que estava em jogo aqui era o que os americanos chamam de quid pro quo, que é um tipo de corrupção em que você pede um favor para um governo estrangeiro e aí você concede um favor em troca, algo que afetaria as suas chances na campanha. Acabou não acontecendo nada. A mesma coisa aconteceu com o secretário de Estado da Geórgia, onde o Trump ligou pro cara e falou, olha, a gente precisa de, se me falha a memória, 11.700 votos. Só preciso de 11.700 votos. Achem pra mim 11.700 votos. É 1 hora de ligação, os caras falando, presidente, a gente contou, recontou, não tem esses votos. Não, inaceitável, vocês não estão fazendo trabalho direito, eu só preciso de 11.700 votos. Ele ficou repetindo um número específico que ele queria que fosse encontrado. Mas, novamente, como ele não deu uma ordem específica, ó, vá lá e forje votos se for preciso, eu preciso desses 11.700. Só dele não falar isso, os apoiadores já... ele não tava... Ele só queria que achasse os votos que não estão conseguindo encontrar. Por favor, né, velho? Outro ponto muito importante que eu queria citar aqui, na verdade, desmistificar uma desinformação que eu vejo correndo solta no Twitter gringo, no brasileiro também, são as insistentes comparações do que aconteceu no Capitólio com as manifestações que aconteceram em junho, julho, agosto, né, vários meses nos Estados Unidos, depois da morte do George Floyd. Porque alguns desses manifestos, de fato, teve violência, teve pessoas depredando algumas lojas, incendiando algumas coisas. Isso realmente aconteceu. Mas, se você quer entender o que aconteceu de fato e poder apreciar todo o quadro, tem algumas informações que você precisa saber. Rotineiramente, o reacionário usa uma tática que eu não sei se tem tradução em português, mas a gente chama de whataboutism. Sabe quando você quer dialogar os méritos de alguma situação? E aí o cara fica assim, mas de X você não fala, de Y você não fala, que foi concisamente resumido naquele GIF que eu não sei o contexto, acho que é uma série japonesa, acho que era Black Kamen Rider, ou alguma série desse personagem, ou de descendentes desse personagem, que eu sei que a série Black Kamen Rider tem tipo 50 milhões de protagonistas. Enfim, aquele GIF lá do cara que fala, e o PT? E o Lula? E o Lula? Se você usa o Twitter, é literalmente impossível você passar mais de 5 minutos nessa rede sem que você esbarre com esse fenômeno em ação, o whataboutism, uma pessoa que não quer discutir os méritos da questão que você está trazendo e tenta desviar o assunto, apontando para uma suposta incoerência porque, do PT você não fala. Muitas vezes, eu já ouvi isso pra caralho. Eu vou e mostro muitos artigos que eu escrevi, vídeos, tweets zoando o PT, criticando a roubalheira e tudo mais. Então, o whataboutism no momento é ignorar as mortes, as bombas, a destruição, todo o conceito daquela invasão que era, novamente, forçar o Congresso a votar diferente das urnas. É literalmente um golpe de Estado. Tudo isso movimentado por comunicação direta do presidente que perdeu a eleição. Isso é absurdo. Se fosse num país de terceiro mundo, ninguém estava comprando essa versão reacionária do Trump. Ninguém. Se essa história que eu acabei de descrever acontece na África ou na Ásia, você jamais daria o benefício da dúvida para o presidente que está coordenando isso. Então, os reaças agora que eles estão fazendo é dizer assim, mas e o Black Lives Matter? Aqueles arruaceiros, e o Antifa, e aquela merda toda que aconteceu no verão americano? Disso você não fala. Eles enchem a boca pra falar isso como se tivesse te pego no pulo. É claramente alguém que conhece basicamente nada sobre BLM, sobre aquele movimento, sobre os propósitos, sobre o que causou, e aí eles acham que eles só veem a pessoa causando arruaça, vê uma pessoa que causa arruaça e acha que é exatamente a mesma coisa. Eu penso que essa galera assistindo Star Wars explode a Estrela da Morte e eles lamentam pelos Stormtroopers, coitados. Eles acham que os Jedi eram os arruaceiros da história, eu acho. Realmente, se a sua dieta sociopolítica é aquele tweet de um influencer da direita que bombou com, sei lá, 20 mil retweets, que aí mostra uma cena de, sei lá, Kenosha, uma das cidades que teve incêndio, teve depredação, teve bagunça de fato. Se tudo que você sabe sobre BLM são essas fotos, você não sabe nada sobre BLM, na verdade. O FBI, o Departamento de Homeland Security nos Estados Unidos, vários órgãos independentes e apartidários fizeram estudos e eles confirmaram o que era óbvio
para qualquer pessoa que acompanha o movimento que 93, Daniel, bota na tela, 93% dos manifestos do Black Lives Matter foram pacíficos. Apenas 7% gerou essas confusões. E desses 7%, a metodologia usada para descrever violência e crime era derrubada de estátuas celebrando figuras escravagistas como o general Robert E. Lee, que lutou pelos Estados Confederados para que a escravidão fosse mantida no período da Guerra Civil. O povo chegar e falar: esse cara não devia estar sendo celebrado num prédio governamental e derrubar a estátua, para mim isso não é violência. Mas nesses 7% de violência, até isso está incluso. Então, na verdade, foi menos. O movimento Black Lives Matter, considerando que é um movimento sem líder, sem organização central, ele foi muito pacífico, foi o maior movimento da história americana. É claro que vai ter bagunceiro que vai se infiltrar, vai fazer merda, vai aproveitar para quebrar uma loja, para roubar alguma coisa. Infelizmente vai acontecer. Mas além de ser minoria, a motivação por trás dos movimentos Black Lives Matter é uma opressão sistemática estatal contra pessoas negras, pessoas marginalizadas, pessoas da periferia, que já se fodem o tempo inteiro e ainda vem a polícia e esculacha os caras mais ainda. Os casos que geraram esse protesto era negro ser tomado no tiro desarmado, nas costas. O caso do George Floyd, a polícia chegou lá por causa de era uma nota falsa, as notícias foram meio desencontradas na época. Era ou uma nota falsa de $20 ou um cheque sem fundo de $20. Era uma questão de $20. Mataram o cara no meio da rua com o joelho no pescoço até ele parar de se mexer e respirar, irmão. Se acontecesse isso com alguém da sua família, com alguém da sua comunidade, se fosse um brasileiro que talvez fizessem isso, você talvez estaria tão revoltado quanto os negros ficaram. E não foi um evento isolado, mano. A Breonna Taylor, que era uma paramédica, mano, ela tava em casa, dormindo, a polícia chegou no apartamento errado, tá? Apartamento errado, era um mandato de busca e apreensão, e simplesmente chegaram metendo bala e a mulher morreu na cama dela dormindo, irmão, sem fazer porra nenhuma. A mulher não fez nada de errado. Como é que a comunidade não vai ficar furiosa, cara? Além disso, é importante desmistificar um negócio. Eu devia fazer um vídeo inteiro sobre isso, mas já que eu estou falando aqui, muita gente fala: o Black Lives Matter, vai falar que eles querem que acabe a polícia é opressora, acaba a polícia. Não é isso. O movimento que eles estão pedindo, é uma das exigências do movimento, é defund the police, é tirar um pouco do dinheiro do financiamento da polícia. Agora, o que isso quer dizer? Muitos dos chamados de polícia não envolvem uma questão de violência, de crime, de polícia realmente. Às vezes é um mendigo que tem problemas mentais e tá no shopping, tá gritando com as pessoas e tal. Você não precisa de polícia para responder uma ocorrência como essa. A ideia do pessoal do Black Lives Matter, que a propósito é apoiada por grupos de cientistas sociais e tudo, é de pegar um pouco dessa grana, de milhões de dólares que vão para comprar armamento pra polícia. Os caras ficam parecendo Stormtroopers, de fato. Aí aquela analogia com Star Wars fica bem apropriada. Carros blindados pra cidadezinha de interior dos Estados Unidos que mal tem homicídio direito. O que eles falam pega um pouco desse dinheiro e cria uma agência secundária para lidar com casos de disputa doméstica, né, briga entre marido e mulher, né, uma pessoa com problemas mentais que está criando alguma confusão, que não precisa chegar gente armada para lidar com esse cara. Seria melhor um cara que trabalha com serviço social, com, sei lá, que é formado em psicologia, que pode melhor atender aquela situação, que basicamente defusa, era termo da época da Lan House, né, defusar a bomba, que basicamente pega a situação tensa e, né, desescala. Essa é a ideia. Ninguém tá querendo que acabe a polícia. Isso é um espantalho ridículo que os reaças usam para desmoralizar as exigências do Black Lives Matter. Essa ideia, pega a polícia que tá super... Cara, você pega os gráficos de quanto dinheiro vai pra polícia em Los Angeles, por exemplo, que não é nenhum Rio de Janeiro quando você vai ver os homicídios e os crimes que acontecem lá. O orçamento que a polícia de lá recebe parece que os caras estão se preparando para uma invasão alienígena. Aí o que acontece? Você dá um monte de arma, um monte de treinamento pros caras, caminhão, né, aqueles veículos blindados e o caralho. Aí liga pra, tá tendo uma briga aqui na periferia, marido e mulher estão brigando. Aí desce o camburão e sai descendo, esculachando todo mundo, descendo a porrada, prendendo um monte de gente. Quando, na verdade, alguém que trabalha com serviço social seria melhor para atender aquela chamada. É isso que eles pedem. E muitos departamentos de polícia nos Estados Unidos concordam com isso. Eles sabem, os caras lá, os maiorais, os capitães de polícia, sabem que estão chamando a gente para coisa que a gente não é treinado para fazer. É que nem chamar a polícia para apagar incêndio. Não é o melhor time para lidar com aquilo. Então é isso que o Black Lives Matter pede. Agora, tendo contextualizado tudo isso, a motivação, as exigências, o fato de que os manifestos foram imensamente pacíficos, agora compara com o que aconteceu no Capitólio. Um presidente perdeu a eleição e veio inflamando a sua base há meses com notícias falsas, com teorias de conspiração. Aí ele dá um discurso pertinho do Capitólio falando: vamos tomar isso de volta, vamos mostrar a nossa força e tal. E logo, imediatamente depois, essa mesma galera vai lá, invade, quebra, mata pessoas, coloca bomba. Você vai me dizer que é a mesma coisa do que brigar contra a injustiça estatal, contra a opressão, contra matarem pessoas da sua comunidade de graça, desarmadas, que não estavam cometendo crime nenhum? Nem a motivação era a mesma e nem os resultados foram os mesmos. Mais de 2.000 protestos do Black Lives Matter ao longo de meses nos Estados Unidos e só 7% foi violento.
violento. Novamente, esse 7% é inflado porque estão usando coisa como derrubar estátuas que não é exatamente violência. Aí tu pega uma manifestação dos reaça lá, dos malucos supremacistas, e invadem o Capitólio e tentam inverter o curso da democracia. Você quer realmente dizer que é a mesma coisa, irmão? Por causa do banimento do Trump, todo mundo tava falando, liberdade de expressão, acabou a liberdade de expressão. Deixa eu explicar um negócio. Liberdade de expressão é que o Estado não pode chegar e meter um bicudo na sua porta e te prender porque você vê que criticou o presidente, por exemplo. É isso. E se o Twitter me banisse, o YouTube, Twitch, sei lá quem, eu ia reclamar, ia achar ruim, acabou com o meu trabalho, basicamente, mas eu não argumentaria que é um problema de liberdade de expressão, porque o YouTube, o Twitch, o Instagram, o Twitter, nada disso me deve uma plataforma, eu não pago nada a eles, eles não me devem um direito. Sim, a Constituição americana e a brasileira diz que todos têm direito de liberdade de expressão, mas você também tem direito, de acordo com a Constituição Federal, à moradia. Isso não quer dizer que uma imobiliária deve te dar um apartamento de graça, você tem direito à alimentação. Isso não quer dizer que você pode chegar no McDonald's e exigir da iniciativa privada que eles atendam os seus direitos constitucionais. Não funciona assim. O Twitter não te deve nada, irmão. Você pode ficar chateado se te banir, você pode achar que estão usando as regras seletivamente, o que não é o caso, porque o presidente usou o Twitter para inflamar um golpe de Estado, e isso é contra os termos de serviço. Então para com esse papo de liberdade de expressão, use outro argumento porque não tem nada a ver com liberdade de expressão. A propósito, voltando pro BLM, durante lá os protestos, os policiais, né, usando táticas meio militares, meio guerrilha, bizarro, eles identificavam pessoas, tá aqui o vídeo na tela, eles identificam pessoas que são mais vocais, parecem ser líderes ali daquela célula de manifestantes, a polícia vai e prende o cara. Por quê? A tática é que os outros vão ficar sem uma direção, sem se organizar e vão se dissipar. Isso é literalmente o Estado reprimindo, com jagunços armados, uma pessoa que estava apenas falando. Isso é uma questão de desrespeito de liberdade de expressão. E vocês, apoiadores do Trump, eu não vi um denunciando isso. Então, com o perdão do whataboutismo, eu acho que nesse caso aqui é bastante pertinente, porque isso mostra que vocês ou não entendem o que é liberdade de expressão ou não realmente se importam com esse conceito. Eu não podia encerrar esse vídeo falando de algo que nem mesmo o próprio presidente Trump está ligando, que são as 5 pessoas que morreram nessa invasão. 4 manifestantes, que foram pessoas que, né, eu não quero passar pano, porque, na minha opinião, é supremacista, é apoiador de racista, é apoiador de fascista, um cara que apoia o Trump a essa altura do campeonato, mano, eu não consigo ter muita empatia com o cara, me desculpa. Mas eu também entendo que são pessoas sem educação, pessoas que, eu vejo as entrevistas, mano, o pessoal que acredita nessas coisas, que o Anon, o Trump, eles passaram muito tempo sendo oprimidos, sendo chamados de burro, ignorante, caralho. Aí chegou finalmente um cara que os valoriza. E aí qualquer coisa que esse cara fala, eles vão aceitar. Por isso que eu acho que dá porrada no reação, embora às vezes é difícil. Eu sei que essa não é a melhor forma da gente alcançar esses caras. Eu acho que um vídeo como esse que eu tô fazendo, tentando falar com os caras, explicando ponto por ponto por que eles estão errados e tentando entender que, olha, eu entendo que é chato. A sua vida inteira você tá sendo chamado de racista, preconceituoso, burro, vai estudar, ignorante e tal. Só que um cara que chega te dando esse mérito todo e pedindo que você o apoie em basicamente perverter a democracia, também não é o caminho certo. Durante os manifestos do BLM, né, Black Lives Matter, o pessoal da direita fala assim, não, a gente apoia a polícia e tal, apoia a polícia. Os caras estavam dando porrada na polícia do Capitólio, mano, e morreu um policial. Tinha um vídeo, assim, é realmente chocante, de um policial que tá preso na porta, tá sendo apertado, ele tá gritando por ajuda e os caras não estão nem aí, mano. Então esse papo de, não, a gente tem que apoiar a polícia e tal, é só até um certo ponto. O próprio Trump não se manifestou sobre as 5 mortes, ele já falou publicamente sobre isso, falou que não tinha culpa de nada, como sempre, né, se evadindo da responsabilidade, e não falou nada sobre os 4 apoiadores dele que morreram, cara. Daí você tira o quanto ele se importa com esse pessoal. E finalmente o ponto mais importante desse vídeo. Por que se importa para um brasileiro que está assistindo um vídeo feito por um outro brasileiro? Nós temos no Brasil um presidente que é um dos últimos que ainda apoia o Trump incondicionalmente. É uma cadelinha mesmo. É curioso isso vindo de um cara que se diz patriota e ele fica babando tanto o ovo de um burocrata de outro país onde ele nem nasceu. É estranha essa subserviência do Bolsonaro em relação ao Trump. O perigoso é que o Bolsonaro viu tudo isso que aconteceu nos Estados Unidos, as mortes, a destruição, a perversão da democracia, o como isso está fraturando o país, e ele pensa, porra, mas quase funcionou, né? Boa ideia. E aí ele volta a ventilar os mesmos tipos de fake news que levou a essa situação nos Estados Unidos, que ele vem já propagando desde 2018, numa eleição que ele ganhou. Assim como o Trump, que também ganhou em 2016, ele é tão vaidoso que pro Bolsonaro, não, devia ter ganho no primeiro turno. E aí ele ventila teorias de conspiração que já foram desprovadas, como aquele papo de você botava o número 17 na urna e aí simplesmente dava que era o voto nulo. Tem um vídeo que mostra isso, Daniel, joga na tela. Esse vídeo aqui mostra o cara na sessão lá votando e furioso que ele tá
votando 17 tá dando nulo. E aí na filmagem você vê que ele tava na tela da área de governador. O cara é tão burro que ele não percebeu que ele tá digitando um número que não existe. Porque não existe um governador naquele local onde ele mora com o número 17. Ele pensa que tá votando pro presidente, aparece nulo, e ele nem interpreta direito a situação e já sai achando que desvendou uma grande conspiração estatal. O cara não consegue ler a porra do negócio que tá na tela. Isso que é curioso com esses caras, mano. Eles são claramente ignorantes, eles não conseguem ler notícias, eles não conseguem absorver o que tá acontecendo, mas eles acham que eles desbarataram a grande conspiração que ninguém mais vê. Isso é um perigo. Isso mostra pra mim que o Bolsonaro é um cara tão ou mais inconsequente do que o próprio Trump, que ele tá vendo o que aconteceu. O Trump podia dizer que não sabia que ia dar nisso tudo, mas o Bolsonaro tá vendo o resultado dessa maluquice e tá jogando mais gasolina na fogueira. Então, amigos, 2022 a gente pode ver cenas exatamente igual a essa. Eu não sei se o brasileiro ainda é tão complacente em relação à política ou se pode, de repente, reproduzir essas cenas que aconteceram. E eu sei que para muita gente a ideia de o pessoal invadindo o Congresso, dando porrada nos congressistas, no pessoal lá, dá uma catarse. Eu entendo isso perfeitamente, eu realmente entendo. Mas eu não sei se esse é o melhor caminho para a democracia. Um cara perdeu as eleições, simplesmente perdeu, e aí os seus apoiadores vão lá dar porrada em gente que não tem nada a ver, tentando mantê-lo no poder. Isso é perigoso pra caralho. Então é isso, eu espero que isso tenha elucidado muito das coisas que aconteceu. A notícia, né, elas estão saindo, está acontecendo o processo de impeachment, segundo impeachment do Trump, primeiro presidente americano a ser empichado 2 vezes. É bem possível que ele caia de vez dessa forma, porque eles estão preocupados. Se o cara é muito perigoso pra ter uma conta no Twitter, imagina como os caras estão sabendo que ele ainda tem controle do exército americano e de bomba nuclear, meu amigo.